Bom dia, né? Meu nome é Maria Clara. Eu vou falar sobre o capítulo 1 do livro Princípios de Neurociências, do Kandel, né? The Brain and the Behavior. Enfim, sempre foi uma... No início, sempre teve essa discussão sobre como conectar a mente e o encéfalo. O encéfalo é a estrutura, né? A estrutura anatômica, com todos os seus sucos, os seus giros, e a mente, como isso... como a gente tinha falado até nas aulas anteriores, como você imaginar tomar o café com a sua avó, o que isso faz com a sua... Como esse funcionamento ocorre no seu cérebro, no seu encéfalo, né? Como é a conexão, como simples células podem fazer com que aquela imagem apareça, você sinta som, sinta cheiro, você consiga lembrar, mas não só apenas a memória, mas também em relação à linguagem, como você consegue formar palavras, como você consegue aprender linguagens novas, né, dialetos, e como você consegue se relacionar com o mundo, né? Sempre foi uma das descobertas e um motivo de dúvida, né? Tá, esse é um breve histórico, né? Como começou, né, essa busca por essa esse funcionamento, né, com Hipócrates, que o cérebro é onde está localizada a mente, aí tem Aristóteles, Galeno, Descartes. O Descartes, onde foi mais debatido, que ele tem essa diferença do corpo e a mente, ele sempre pegou essa dualidade. Já o Florence, né, que ele... Não, desculpa. Franz Gall, né, que ele dá a frenologia, só que a frenologia foi uma teoria, né, feita por Franz Gall, mas até que no final do capítulo ele diz que foi uma teoria criada totalmente sem estudos, na época também não tinha, né, estudos e base, foi apenas uma teoria que ele inventou, aonde se ele relacionava, né, o cérebro como se ele fosse um pâncreas ou um estômago, uma estrutura que dali se relacionava a essas coisas, sem ver o cérebro com todas as suas individualidades de cada suas regiões, como a gente viu, né? E está vendo nesse módulo. E como o cérebro ele tem diferentes funcionamentos conectados e separados, e como diversas formas ele pode ser afetado, e como ele pode afetar o corpo de diversas formas também. Aí, a partir dessa teoria, né, vieram várias outras rebatendo ela. A de Florence vem contra, né, essa teoria, né, da frenologia, das regiões, das diversas funções do cérebro e como ela pode vir. Depois vem o Paul Broca, que ele veio principalmente como foi o primeiro, vamos dizer assim, neurocientista que veio debater e analisar realmente onde certa estrutura poderia, a gente sabe, né, que a linguagem, como a função poderia estar localizada em certa estrutura no encéfalo e como ela poderia, por meio do seu funcionamento, ele faz uma teoria depois, poderia ser afetada. E como, por exemplo, a gente viu que o cérebro é dividido e como ela é localizada numa região específica, tendo seus funcionamentos iguais, né, em cada ser humano, mas com seu funcionamento próprio. Aí nós temos também, né, aqui ele não fala, mas muito importante para também a teoria Wernicke. Aí tem o Lashley, que ele é a lei da ação das massas, e outros cientistas que vieram depois, né? Esse é o sistema nervoso central, ele é dividido em encéfalo, né? O sistema nervoso central, nós temos o encéfalo e a coluna vertebral, a medula, né? Aonde o encéfalo é formado por protencéfalo, mesencéfalo, comencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, a ponte, o bulbo, o cerebelo e a medula em si. Aí o grande importante, né, cientista que foi o Pierre Broca, que é um neurologista francês, que ele criou a teoria da neuropsicologia, aonde ele afirmava que ai meu Deus, aqui, tá. Neurologia francês, aonde ele descobriu por meio de pacientes que tinham
que tinham um AVC, principalmente ele fez com esse do AVC, aonde ele rapidinho. O que aconteceu? Ele pegou, né, esse paciente que tinha sofrido ele viu que esse paciente, ele conseguia compreender, ele conseguia entender os comandos, mas ele não conseguia reproduzir, ele não conseguia transmitir esse conhecimento. E aí, depois que teve a morte desse paciente, ele conseguiu analisar no seu encéfalo, né, que essa região, localizada mais ou menos na parte um pouco à frente do córtex premotor, né, córtex pré-frontal, nessa região que onde foi a lesão. Então, a gente sabe que a afasia, quando a pessoa ela tem esse... Então, ele teoria. E aí, o que ele percebeu? Que há algo que essa região é responsável por transmitir esses comandos, né? Assim que ele falou, comandos para boca, língua, palato, faringe, para fazer esse movimento e transmitir essa linguagem. Aí, depois dele, vem o Wernicke e o processamento distribuído, onde ele propôs que apenas a função... Porque, assim, o que ele descobriu? Que apenas as funções mais básicas são mediadas por neurônio em áreas restritas do córtex. Então, mesmo a teoria mesmo o Broca descobrindo que a área de Broca, né, que depois foi designada seu nome, é responsável por essa transmissão, né, que depois a gente descobriu que é os engramas, que tem essas coordenações para que haja o movimento da transmissão da linguagem, abaixamento da língua, abrir e fechar a boca, respiração, enfim. Independente disso, apenas as funções mais básicas, como andar, caminhar, que é feito pelo córtex pré-motor frontal. Não, pré-motor não. Enfim, são mediadas restritamente no córtex, porque essas funções mais complexas resultam de interconexões em diversos entes funcionais. Então, a linguagem, como a gente aprendeu até nesse módulo, ela é responsável, mesmo a gente já tendo o designamento da área de Wernicke, que é localizada no córtex temporal esquerdo, ela, por si só, não é responsável por toda o entendimento da linguagem. Tem o giro do símbolo, giro símbolo não, falei errado, desculpa, tô nervosa. Enfim, tem a área de Broca, tem toda uma interconexão entre as diversas áreas que são interconectadas. E não fica apenas restrita, como os frenologistas acreditavam, que apenas o cérebro ia conectar ou ia apenas delimitar tais locais e que suas regiões iriam ser responsáveis por poucas coisas. Então, que o cérebro, embora seja anatomicamente, o cérebro dizendo a parte do encéfalo em si, anatomicamente, a gente olhar, não tem, embora tenha os sulcos, não tenha uma diferença anatômica específica, olhando, propriamente dito, as suas funções são muito mais complexas, de grande interconexões entre as regiões do que se imaginava. Tá. Que, né, como eu tinha... Dá para ser... Não tem como marcar. Enfim. Como foi falado, né, como eu tinha falado para vocês, a linguagem ela é muito mais complexa do que se imaginava. Não só apenas a área de Wernicke, a área de Broca, mas tem, por exemplo, a gente viu, tem as aferências de visuais, auditivas, e que tudo isso vai influenciando nessa formação. Eu uso a linguagem, porque a linguagem foi o
estudo, né, do Wernicke e do Broca, e aonde está o meu capítulo. Mas esse entendimento também deve-se a todas as funções praticamente ditas e mais completas. Que é por isso que essa interconexão é necessária, aonde o encéfalo não é apenas um órgão singular e de comportamento muito mais complexo do que a gente imaginava e até os cientistas estavam descobrindo. Tá, né? Que foi ciclo laqueado, onde a gente sabe que tem as referências, né? Aí tem o entendimento, a área de Wernicke, que é responsável por esse entendimento, né? Essa interpretação, aí passa para o ciclo arqueado, chega na área de Broca vai mandar os engramas para fazer a movimentação, córtex motor, e aí sim fazer a vocalização. Aí depois disso vem Brodmann. Brodmann foi um cientista alemão que ele dividiu, né, o encéfalo em 52 áreas anatômicas e funcionalmente distintas. Só que a sua diferenciação foi feita apenas com base nas formas das células e a variação dos seus arranjos nas diversas camadas. Ele não distribuiu elas de forma funcional. Tanto que depois foi visto que o encéfalo, ele tem muito mais divisões do que essas que Brodmann fez e muito mais complexa do que ele poderia ter imaginado. Só que como foi aceito e ainda é utilizado. Aí vem Lashley. Lashley é a teoria das ações da massa. Lashley era um psicólogo que ele acreditou que o encéfalo em si ele é totalmente crucial para o funcionamento do todo. Como é que é isso? Que as funções mentais são muito mais estabelecidas por diversas regiões, não apenas uma via ou uma região específica, como por exemplo aqui, área de Wernicke, Broca, enfim, o exemplo seria a linguagem. Para Lashley, toda a massa do encéfalo seria necessária para fazer essa região, para fazer esse funcionamento. E a partir dele, a gente pôde ver o que foi feito um estudo aonde, porque assim, a gente sabe que a área de Broca e mais a área de Wernicke são causadas mais no hemisfério esquerdo. Aí pensa-se assim, poxa, então cada um é dividido em um hemisfério, dependendo de outras regiões, outras funções também. Então elas têm sua designação específica? Não. Foi visto que fizeram um estudo com pessoas que elas tinham, eu não lembro o que elas tinham, mas elas tinham já sei, a prosódia. Elas tinham dificuldade de entender as emoções na linguagem. Elas não conseguiam ver as nuances, por exemplo, um sarcasmo, a emoção transmitida na linguagem, pois elas tinham problemas na área da região, no hemisfério direito, quase que localizada na mesma direção, né, vamos dizer assim, área semelhante, mas já no hemisfério direito, da área de Wernicke. Então, foi visto que as emoções e o entendimento em torno assim, da linguagem é muito mais complexa do que se antes foi visto. Aí, aqui foi um outro experimento feito por uns 3 cientistas, aonde eles viram que o processamento da língua nativa e de uma segunda linha são feitos em regiões distintas dentro da área de Broca. Por quê? Porque eu botei isso aqui. Bom, teve outro experimento aonde foi feito que essa teoria era que
o ser humano, ele já nascia com como se ele fosse com, não é um dialeto, mas vou dizer um dialeto específico para a formação de uma linguagem, com os anagramas, vamos dizer assim, umas formas de sons e palavras específicos para a formação da linguagem natural, assim que ele diz. E que as crianças nasciam com isso e depois elas iam aprendendo e por isso que se formava-se a linguagem. Só que foi visto que o processamento da língua nativa e de uma segunda língua são feitos em regiões distintas dentro da área de Broca. Só que se a criança ela conseguisse, ou a pessoa, enfim, conseguisse aprender a mesma língua, uma outra língua, né, em uma idade mais tenra, elas eram feitas em regiões na área de Broca. Só que se a língua viesse, a segunda língua viesse depois de muito mais tempo, por exemplo, já 40 anos, 50 anos, ela era uma área distinta. Então, embora a linguagem seja algo que antes a gente achava que fosse mais simples, ela é muito mais complexa do que se imaginava. Aí tá. Né? Como eu falei, desculpa, eu acabei pulando aqui o slide, que eu tinha falado para vocês sobre a região do hemisfério direito, né? Que dos pacientes afásicos com problemas de prosódia, que eles não conseguiam ver, né? Entender a emoção na linguagem. Então, foi visto que os aspectos afetivos, né, eles são localizados nesse hemisfério direito. Tá. E aqui, as capacidades cognitivas. Bom, as capacidades cognitivas foi visto, porque assim, é uma evolução e muita dos estudos foram feitos em 40, 50 anos atrás, muito recente. Devido à evolução da tecnologia, dos processos, porque antes o estudo do encéfalo, do sistema nervoso, enfim, era feito mais em pacientes pós-mortem. Então, agora, com estudos menos invasivos, por exemplo, ressonância magnética funcional, a gente consegue identificar e analisar as diversas formas do funcionamento, né, desse sistema nervoso com pacientes, por exemplo, lendo, desenhando, cantando. Então, a gente consegue ter uma noção melhor de como esse sistema nervoso funciona. E foi visto que a capacidade, como a capacidade cognitiva, ela é geral, ela é um fruto de todas essas diversas interações e processamentos. Como a gente viu no problema passado de memória, a memória ela é muito mais complexa do que se podia imaginar, mas de que, por exemplo, é até o exemplo que ele põe no livro. A sua vovozinha, você lembra de tomar café com ela. Bom, uma área está responsável por essa memória de visual, a outra está responsável por essa memória emocional. Outra área seria responsável pela memória olfativa, porque você lembra de tomar o cheiro do café que o pessoal fazia, com aquele bolinho quente de laranja, enfim, você lembra do gosto. Quanto mais. Então, tudo isso forma uma imagem, forma uma memória, que quando você lembra tudo isso ao mesmo tempo. Então, que as capacidades cognitivas são feitas por meio de todas essas regiões, que muitas delas ainda não foram muito bem elucidadas e descobertas, mas que sabe-se que tem seu funcionamento e que ela é muito mais
complexa do que apenas uma conexão linear de neurônios. Porque a gente já sabe, né, que o neurônio, né, sonho, dendritos, corpo celular, sonho, mas que, se for pensar dessa forma simplista, vamos dizer assim, se houver algum erro, algum problema na linha de transmissão, para-se todo o sistema. E não é isso que a gente vê que ocorre. Tanto nos diversos distúrbios, como, enfim, epilepsia, esse exemplo, as afasias, a gente vê alguns certos AVCs, enfim, não, não relaciona, não conseguem afetar de forma tão intensa todo o sistema, só se for algo assim muito, muito prejudicial, mas que se fosse pensado do modelo mais clinicista, seria muito mais fácil de ser, exemplo, destruído. Então, por isso que esse estudo é necessário e cada vez mais se vai aprendendo sobre essa capacidade que o encéfalo tem, o cérebro em si, o sistema nervoso em geral, e como ele vai se modulando por ele mesmo, como a gente já sabe, com a mudança de neurotransmissores, já aumento de receptores, redução, e como ele, até mesmo se houver algum dano, alguma coisa, ele mesmo consiga passar pelo obstáculo e contorná-lo para o seu devido funcionamento.